Bom dia, seres do planeta Terra! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Tenório e vamos lá para mais uma questão do Enem 2024, questão de número 138 do caderno amarelo. E a questão que corresponde às outras cores de caderno estão aqui aparecendo na tela, tá certo? Então vamos lá, que é uma questão que não é tão difícil, porém ela vai envolver muito cálculo no braço. Eu vou tentar fazer de forma lenta, tá certo? Explicando cada um dos 4 passos. E qualquer dúvida, qualquer comentário podem fazer aqui embaixo, viu? Então vamos lá. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciam o serviço. Então já tem uma coisa que a gente já consegue fazer aqui, tá certo? A questão nos disse que o serviço vai ser no valor de 71.250. Só que só 40% desse valor vai ser destinado para pagar os engenheiros. Vão ser 3 engenheiros nesse serviço, nessa obra. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é, precisamos descobrir quanto que vai ser usado desse valor total para pagar os engenheiros. Esse seria o primeiro passo, tá certo? Então a gente vai calcular aqui 40% de 71.250. Para calcular a porcentagem eu posso apenas fazer assim, tá? Esse valor vezes 40 sobre 100. Para diminuir o número, a gente pode cortar os zeros. Eu posso cortar esse zero com esse zero. E cortar esse zero com esse zero. Sempre falo que, geralmente, né, professores de matemática tem mania de sair cortando tudo, sair simplificando tudo, aí você fica meio perdido às vezes. Qualquer coisa é só você calcular do jeito que tá? Calcula com 40 vezes 71.250 e depois divide por 100, caso você tenha dificuldade de fazer isso, tá? Se bem que é uma técnica simples, tá? Mas caso você tenha dificuldade na hora, é só multiplicar normal. Então vamos fazer aqui 4 vezes o valor que ficou. Eu vou fazer aqui embaixo. 4 vezes, no caso 7.125 ficou. 4 vezes 5 vai dar 20, sobe 2. 2 vezes 4, 8, 9, 10. Sobe 1. 1 vezes 4 dá 4, mais 1, 5. E 7 vezes 4 dá 28. Então, o valor que vai ser usado para pagar os engenheiros é 28.500. Tá. Primeiro passo já se foi, tá certo? Vamos continuar a ler a questão. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. Então, quanto mais eles trabalharem, mais eles vão receber proporcionalmente. Perfeito. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram, respectivamente. Então, eu tenho aqui, o engenheiro 1, ele trabalhou 4 dias, numa jornada de 5 horas e meia por dia. O engenheiro 2, ele trabalhou 5 dias, numa jornada de 4 horas por dia. E o engenheiro 3, ele fez em 6 dias, 2 horas e meia por dia. Tá, lembra do que eu falei, quanto mais eles trabalharem, mais eles vão receber. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, aliás, segunda coisa, né, já passamos do primeiro passo, é saber qual o total de horas que cada um deles trabalhou. Então, eu vou ter aqui o engenheiro 1, 2 e 3. Vou colocar a foto aqui, a imagem de algum engenheiro famoso aí, para ser 1, 2 e 3. Tá? E vamos ver quanto tempo eles trabalharam. Lembrando que tem o número de horas e o número de dias. Então, esse primeiro engenheiro aí, que vou botar a foto de algum aqui, ele trabalhou 4 dias, 5 horas e meia. 5,5. Então, para saber o total de horas trabalhadas, vamos multiplicar. 4 vezes 5,5. 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes 5 vai dar 20. Mais os 2 que subiu, 22. E aí eu preciso colocar essa vírgula aqui, tá?
Então fica 22, o primeiro engenheiro. O segundo, ele trabalhou 5 dias, uma jornada de 4 horas por dia. 4 vezes 5 vai dar 20. E o terceiro engenheiro, ele trabalhou 6 dias, uma jornada de 2 horas e meia por dia. Multiplicando isso aqui, 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 2 vezes 6 dá 12, 3, 14, 15. Colocar vírgula, né? Fica 15 horas. Então, um trabalhou 22, outro 20 e outro 15 horas. Terminamos o segundo passo, tá? Já sabemos quanto que cada engenheiro trabalhou. Aí vamos ler a pergunta, finalmente, né? Qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros? Então, qual é o maior valor em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois engenheiros? Então, eu quero saber, por exemplo, cada engenheiro vai ganhar um valor diferente. Eu quero saber qual seria a maior diferença possível entre dois deles. Então, primeira coisa, se um deles trabalhou 22 horas, outro 20 e outro 15 horas, a maior diferença possível entre quem recebeu seria entre aquele que trabalhou mais, que seria nosso amigo aqui que trabalhou 22 horas, e aquele que trabalhou menos, que é o nosso amigo aqui que trabalhou 15 horas. Então, na realidade, o que eu tenho que descobrir de verdade, não preciso fazer o cálculo dos três. Só preciso saber quanto que o primeiro ganhou e quanto que o último ganhou. E depois subtrair, para ver qual seria o valor. Tá bom? Tranquilo, terminamos o segundo passo, vamos para o terceiro então, que seria calcular essa proporção. Para quem tem dúvida, olha como é que a gente faz, olha como é que eu gosto de fazer essa proporção. Em cima, eu tenho o valor em reais, para dividir proporcionalmente, né, no caso. Eu tenho o valor em reais que vai ser distribuído entre eles, que é 28.500. Embaixo, eu vou colocar a quantidade de horas totais trabalhadas por eles. Que valor seria esse? Então, é só somar a quantidade de horas de cada um. 22 mais 20 vai dar 42, mais 15 vai dar 57. Então, seria 57 o valor total, tá certo? Igual a o quanto que o engenheiro 1 vai ganhar, que eu não sei quanto que é, então eu vou chamar de X, sobre a quantidade de horas que ele trabalhou, que é 22. Igual a quantidade que o outro engenheiro, o último, tá? Porque o do meio eu não vou fazer, não é necessário. Eu vou chamar ele de Y, sobre 15, que é a quantidade de horas trabalhadas por ele. Então vamos fazer o cálculo aqui, um de cada vez. Primeiro eu vou usar esses dois aqui, tá certo? Para fazer o cálculo. Vai ficar 28.500. Eu acho que é melhor fazer direto aqui, porque eu vou economizar tempo, tá? Meio pelos extremos, tá? Vai ficar 57x. No caso, esse vezes esse. E 22 vezes 28.500. Vamos fazer o cálculo aqui. Fazer todos os cálculos no braço para simular o tempo que vocês gastariam. Seria um pouco menos que isso porque eu estou explicando também, tá certo, gente? Vocês não iam gastar esse tempo todo. Com uma boa técnica e treino não ia. Aí 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 8, 16, 17. Sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 8, 16, 17. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, somando isso aqui, fica 7. 5 mais 7 dá 12, sobe 1. 5, 6. Eu fiz esse cálculo aqui, eu eliminei os zeros
para colocar no final eles, tá? Isso é possível. Isso é possível de se fazer, tá bom? Então, deu esse valor aqui. Passo 57 para o outro lado, vai ficar 62.000, 627.000 dividido por 57. Eu não vou fazer essa divisão, vou mostrar para vocês depois. Se eu fizesse a divisão, eu teria o valor que o engenheiro 1 ganhou, mas eu não vou fazer agora, vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Então eu tenho aqui o primeiro valor de x. Vamos descobrir o y agora. Mesma coisa, eu faria meio pelos extremos, tá? Ia ficar 57y igual a 15 vezes 28.500. Então vou fazer aqui. Vou eliminar os zeros para acrescentar depois. Lembrando que se você tiver dificuldade com isso, é só não fazer, tá bom? 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 8 vezes 5 dá 40, 41, 42. 2 vezes 5 dá 10, mais 4, 14. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2. 5, 5 mais 2 dá 7, 8 mais 4 dá 12, 2, 3, 4. Acrescento os dois zeros. Deu 427.500. Passo 57 para o outro lado. Vai dar esse valor aqui. Tá? Se eu dividisse, eu teria o valor exato que o terceiro engenheiro ia ganhar. Mas novamente eu não vou fazer a divisão, tá bom? Vocês vão entender por quê. Quarto passo é dar like no vídeo, tá certo? Esse é o quarto passo. Dá like aí no vídeo, se inscreve no canal e acompanha essa playlist com as questões do Enem 2024, tá certo? De matemática. Mas vamos lá para o quarto passo na realidade. Como eu quero saber a diferença, né, entre o que o primeiro engenheiro e o último vão ganhar, então eu vou subtrair. Então, olha só. Eu não dividi porque a subtração vai acabar ficando mais fácil. Na verdade, é para agilizar, para otimizar o tempo, né, que a gente tem, para não ter que dividir duas vezes por 57 com uma divisão meio chatinha. E você fazer na hora. Então, eu vou fazer o valor do primeiro engenheiro menos o valor do segundo engenheiro. Isso é uma subtração de fração. Se você tiver familiarizado, o cálculo vai ficar mais fácil. Porque como os denominadores são iguais, nessa subtração aqui, eu repito, né, o denominador e subtraio os numeradores. Então, vamos lá. Vamos subtrair 627.000 por 427.500. Aí 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Aqui eu não posso tirar 5 de 0. Vou cortar, vai ficar 6 aqui e aqui 10. 10 menos 5 dá 5. Não dá para tirar 7 de 6. Corta. 16 menos 7 vai dar 9. 1 menos 2 não dá. Corta de novo. Vai ficar 11 menos 2. Dá 9. E 5 menos 4 dá 1. Deu 199.500. Então, só falta eu dividir 199.500 por 57. Eu vou pegar o 199, tá? E vamos lá ver quanto que estaria. Eu chutaria 3, vamos ver aqui. 3 vezes 57 vai ficar 3 vezes 7 dá 21, sobe 2.
3 vezes 5 dá 15, 16, 17. Deu 171, esse é o mais próximo. 171. 9 menos 1 dá 8. 9 menos 7 dá 2. 1 menos 1 dá 0. Desce o 5. Aqui, deixa eu ver quanto que eu chutaria aqui. Vou chutar 5. Deixa eu ver, 5 vezes 57. 5 vezes 7 dá 21. Aliás, que 21 que dá 35. Enlouqueci agora. 5 vezes 5 dá 25. Mais 3, 28. E olha só, dá exatamente 285. Tá certo? Então, aqui o 3, né, que eu não tinha colocado antes. E o 5 agora. Dá 285. 285 menos 285 dá 0. Só que eu ainda tenho 2 zeros para descer. Eu desço os dois e coloco aqui. Ou seja, o valor da diferença entre o que os dois engenheiros vão receber é de exatamente 3.500. Alternativa letra C, galera. Então, recapitulando os 4 passos. Primeiro você tem que calcular o 40% do valor que foi dado para pagar a obra. Segundo passo, saber quanto que cada engenheiro trabalhou. Terceiro passo, calcular quanto que o primeiro engenheiro e o último vão ganhar proporcionalmente. E quarto passo, subtrair o valor que o primeiro engenheiro vai ganhar e o último engenheiro vai ganhar, tá certo? Então tá aqui dividindo cada um dos passos. E essa foi a questão de hoje, minha gente. Até a próxima. E comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo.